Quero continuar falando sobre qual o seu plano de voo. Nós temos tido uma palavra de Deus que pode realmente determinar aquilo que nós vamos nos tornar. E é muito importante sabermos para onde nós estamos indo, qual é a conduta da nossa vida, onde nós queremos chegar, onde nós podemos chegar em Deus. Domingo passado nós falamos sobre a importância de nós termos um novo nome no Senhor. Assim como aconteceu com Abrão, que se tornou Abraão, passou de pai exaltado para pai de numerosas nações. Também aconteceu com Jacó, que era um enganador, um usurpador, passou para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, ou também campeão de Deus. E Jacó era uma pessoa normal, comum, e nós temos muito de Jacó na nossa vida, né? Principalmente o brasileiro, parece que ele incorporou muito essa personalidade de Jacó. E nós, como cristãos, precisamos realmente abandonar essa identificação que temos com Jacó e nos tornarmos Israel. Aquele que está andando com Deus, caminhando com Deus e prevalece nos princípios de Deus e da palavra de Deus. Amém? Mas uma outra coisa muito importante que nós saibamos, não basta apenas saber que você tem um novo nome em Deus. E nós podemos receber uma palavra profética, um potencial enorme de transformação na nossa vida, mas apenas essa modificação, essa palavra, esse potencial de acontecimento de algo novo não é suficiente. É importante entendermos algo fundamental. Duas coisas. Nós precisamos saber, descobrir, como é que nós vemos a Deus. Quem é Deus para nós? Como é que nós nos relacionamos com Deus? Jesus tinha uma forma muito especial de se relacionar com Deus. Todo mundo sabe como ele se referia a Deus, como ele se dirigia a Deus. Ele dizia, Abba, Pai. Ele chamava Deus de papai, de paizinho. Ele tinha uma grande liberdade, uma total confiança com Deus, com o Pai. E é muito importante nós sabermos como é que nós vemos a Deus. Nós vemos a Deus como Pai. E que tipo de pai, de referencial de pai que nós temos para estar parecido com Deus como nosso Pai? Como é que você vê a Deus? Alguns veem Deus como aquele que troveja sobre as águas. A voz dele é poderosa. E quando ele fala, meu filho, a gente treme de medo. Como é que você vê Deus? Qual que é a imagem que você tem de Deus? Como anda a sua identidade em relação ao seu Pai Celestial? Em João capítulo 14, Jesus falou algo importante. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse, ninguém vem a Deus. Para ele, Deus era Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitos não veem a Deus como Pai. Eles não vão ao Pai, mas eles vão a Deus. Senhor Todo-Poderoso. Ele é Senhor Todo-Poderoso. Mas como é que você se refere a Ele quando você está no seu quarto de oração? Como é que você se dirige a Deus quando você está na intimidade da oração? Ele é Pai para você?
ou Ele é o Criador, o Todo-Poderoso, inacessível, inatingível. E Jesus, Ele demonstrou de que maneira nós deveríamos nos dirigir a Deus. Abba, Pai, Paizinho, Papai. O que isso significa? Significa vê-lo como alguém que vai te proteger, que vai te suprir e que vai te defender. Quantos sabem que o seu pai te defende? Quantos tiveram experiência de ver o seu pai natural te defendendo de alguma situação perigosa? Meu filho, não põe a mão em não que dá choque. Ou, cuidado, esse cachorro pode te morder. Cuidado, o carro pode te atropelar. Então você tem alguém que está te protegendo. Alguém que te dá o leite, o pão, que supre as suas necessidades. Alguém que te veste, que compra roupas, Então nós temos que entender como é que nós vemos ao Pai. E Jesus sabia que a vida dele estava nas mãos do Pai. Jesus sabia que nada iria acontecer a ele até que todo o propósito que tinha na vida dele se cumprisse na terra. Quantos sabem disso, que você é imortal até que todo o propósito de Deus na sua vida se cumpra na terra? Você não precisa ficar com medo de morrer. Se sua vida tiver propósito e ainda não se cumpriu o propósito, você está seguro. Você está seguro nas mãos do Pai. Por isso que eu digo, encontre um propósito. E encontre um propósito grande. Porque quanto maior o seu propósito, mais prolongada será a sua vida. Amém? O propósito de Jesus terminou aos 33 anos e meio. O propósito dele era morrer numa cruz. Então ele levantou os seus 12 discípulos e depois ele foi para a cruz. Cumpriu o propósito. Jesus morreu cedo, não foi? Mas ele cumpriu todo o propósito para o qual ele veio para a terra. Então tenha um propósito longo. Por isso que eu falei, Senhor, eu quero enviar 5.000 missionários. Eu estendi. Isso vai demorar, não é? Ou pelo menos nas minhas contas vai custar, a não ser que Deus dê um grande empurrão, Não tenha medo de morrer se a sua vida tem propósito. Mas se você não encontrou um propósito, preocupe-se. Você é imortal até que o propósito que Deus tem para você se cumpra. Amém? Como é que você vê o Pai? Mateus capítulo 25. Vamos ler do versículo 14 ao 30. Nós estamos fazendo um estudo sobre qual o plano de voo, como você está planejando a sua vida, como você está planejando decolar na vida, subir na vida, crescer na vida. E passa por muitas etapas, e nós estamos vendo algumas bastante importantes. E uma delas, que nós estamos vendo hoje, é como é que você vê Deus. Qual é a imagem que você tem de Deus? Como que você enxerga Deus? Mateus 25, 14 diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Isso aqui parece muito com a nossa vida. Nós estamos cuidando na terra dos bens que são de Deus. Salmo 24:1 diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então nós temos uma informação bíblica de que tudo que está na nossa mão está por confiança do dono, por empréstimo. Amém? Tudo que nós temos é de Deus e nós somos os mordomos, aqueles que estão cuidando, os administradores dos bens de Deus. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2.
Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse texto nos fala de algo muito sério, da nossa responsabilidade pessoal com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, com o potencial que Deus coloca em nossas vidas. E nós vemos aqui 3 tipos de servos: 2 que negociaram e que devolveram ao Senhor mais do que foi colocado nas suas mãos, mas um que trouxe várias desculpas, e ele disse daquilo que estava no seu coração, daquilo que era a sua visão em relação àquele seu senhor. E ele disse: sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Ele está colocando coisas completamente injustas para o seu Senhor. E às vezes nós estamos vendo Deus assim: Deus é mau, Deus não é misericordioso, Deus não me abençoa, Deus não gosta de mim. E nós vemos aqui por esse texto que não adianta dar desculpas. Nós temos que entender como é que nós vemos a Deus. Será que nós vemos a Deus como este servo que foi chamado de servo mau, de inútil, vê o seu Senhor? Como é que nós vemos ao Pai? Qual é a imagem que nós temos do nosso Pai? Será que o nosso Pai na terra foi alguém muito forte, com voz de trovão, alguém que nos metia medo, e nós transferimos esta imagem para o Pai Celestial, e temos pouca liberdade, pouca facilidade de nos aproximarmos da presença de Deus e pedirmos coisas assim um tanto quanto ousadas? Nós somos assim receosos de pedir alguma coisa a Deus, alguma coisa grande demais. Como é que nós vemos a Deus? E esse texto parece que ele é muito forte, muito radical. Ele diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Mas será que Deus é tão assim injusto? Ou será que existe alguma coisa que irrita profundamente a Deus? Porque ele falou: olha, tira o talento desse aqui que tem 1 e dai ao que tem 10. E ele diz por quê? Porque a todo que tem se lhe dará. Parece que ele está politicamente incorreto aqui, né? Mas presta atenção. O que é que Deus valoriza?
Nós somos filhos de Deus pela fé. O que que nos diferencia das demais pessoas? É a nossa fé. E nós vamos ver Hebreus 10, falando exatamente sobre esse texto. E é muito importante nós conseguirmos fazer uma ligação entre esses textos da palavra de Deus. Qual é a importância da imagem que nós temos de Deus? Eu posso falar com Deus livremente, ou eu tenho que marcar uma audiência e esperar 30 dias ou 6 meses para falar com Deus? Quantos têm liberdade de falar com Deus toda hora? Você não precisa dizer, olha, eu tenho um horário marcado às 5:30 da manhã, mas e se eu precisar falar com Deus em outro horário? Será que ele está muito ocupado? Será que a agenda dele está cheia? Quantos sabem que a agenda de Deus está sempre livre para você? Amém? Qualquer hora do dia ou da noite, se você precisar falar, é instantâneo. Você pode apenas dizer, Pai, Senhor, Deus. Aí que nós vamos ver como é que você se dirige a Deus. Ao que tem, se lhe dará. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem é aquele que não tem? Quem é que não tem? É aquele que acredita que não tem. Porque Deus deu dons aos homens. Efésios 4 fala sobre isso, quando ele subiu ao céu, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, não adianta ninguém falar, Deus não me deu nada, não deu nenhum dom, nenhum talento, porque isso não é verdade. A palavra afirma que ele deu dons aos homens. Então, todo mundo tem pelo menos um dom, um talento, uma habilidade especial. Amém? Se a palavra de Deus diz isso, eu creio, acredito e recebo isso. Quantos recebem que você tem algum talento especial na vida? Tem alguma coisa que você faz melhor que qualquer pessoa. Eu não sei o que é, mas que você tem um dom especial, você tem. E você precisa descobrir isso, tá? Aquele que acredita que não tem, mesmo tendo, vai ser tirado isso. Uma coisa que nós temos aprendido: não reclame daquilo que você tem. Se você começar a reclamar muito do que você tem, Deus vai falar assim, tá bom, me devolve. Quantos aqui já perderam uma coisa da qual você reclamou muito? Eu já. Por isso que de vez em quando eu falo, bem, não reclame não. Às vezes você se senta reclamando de alguma coisa, mas é melhor não reclamar. Senão você pode perder. Deus pode concordar com você e achar que aquilo está muito ruim e te tirar, te aliviar daquilo. E às vezes aquilo que você está reclamando, não seria bom perder. Aquele que tem visão distorcida da realidade e é ingrato, cuidado. Cuidado, porque aquilo que você reclama, você pode ser aliviado. Cuidado daquilo que você reclama, tá? Muitos vêm a Deus dessa maneira: sei que és Senhor severo, que ceifas onde não semeasse. Olha só o que esse servo está dizendo do seu Senhor. E às vezes nós transferimos isso para Deus, como nosso Senhor, como nosso Pai. O Senhor tira onde você não semeou. Isso é impossível para Deus fazer. Tirar algo da gente se Ele mesmo não semeou. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não fizemos nada primeiro do que Deus. Nada. Absolutamente nada. Amém? Então tudo que nós temos já veio de bênção de Deus na nossa vida. Que o Senhor ajunta onde não espalhou. Só que tem aqui um segredo. Qual que é o problema desse camarada? Ele diz, então, receoso, temeroso, enterrei o talento. Nós não podemos enterrar os nossos talentos. Se tem uma coisa que Deus vai pedir contas para nós, é o que nós fizemos com os nossos talentos, com as nossas capacidades, com as nossas habilidades. O que você está fazendo com os talentos que você tem? Você tem que responder isso. Você tem que descobrir.
E você não pode, nem deve, ter esta imagem que este servo tinha do seu Senhor. Deus é Pai e Ele não é ruim como os nossos pais da terra. A Bíblia diz lá em Mateus: se vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo. Amém? Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele longe ainda, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse texto aqui ele é maravilhoso, muito conhecido. Fala de 2 aspectos. Fala da misericórdia de Deus quando um filho age como esse filho pródigo que desperdiçou tudo, que desonrou o pai, que quis a herança antes do tempo e por isso não foi abençoada aquela herança. E perdeu tudo e voltou para o pai, e o pai o recebeu. Mas aquele que era fiel, que estava ali honrando o pai, ele se indignou. E ele falou: nunca recebi um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ele tinha uma imagem também distorcida. Ele se sentia apenas um trabalhador do seu pai. Ele não se sentia alguém que ia ter direito a uma herança. O outro filho tinha uma visão melhor do pai do que esse irmão do filho pródigo. Apesar de ele ter agido completamente, a visão que ele tinha do pai era melhor. Como é que nós vemos? Às vezes nós vemos a Deus
Nós estamos na casa de Deus, servindo a Deus com fidelidade, e não nos sentimos no direito de pedir um cabrito, para assar um cabrito, para nos alegrarmos com os nossos amigos. Como é que você se sente dentro da casa de Deus, em relação ao seu pai? Com quem você se identifica aqui? Talvez você se identifique com o irmão do filho pródigo. Não tem direito a nada, só tem direito de trabalhar muito. E se você se sente assim, por fim você vai se desanimar e vai até abandonar a fé. Não continue dessa maneira se você está assim. Deus não é severo, não é mau, não é ranzinza e não é mão fechada. Deus não tem a mão fechada. Deus não é miserável. Pelo contrário, Ele é generoso. Nós vimos aqui como esse pai recebeu de volta uma pessoa que desperdiçou tudo. Quando você pede uma herança para um pai, estando ele vivo, você está dizendo assim: você já morreu para mim, eu quero a minha parte. Porque herança você só herda depois que o pai morreu. E se você pede uma herança antes do pai morrer, você fala assim: eu estou te matando, me dê o que me interessa, que são os seus bens. Isso é forte demais, é pesado demais. Mas mesmo assim, aquele pai recebeu de volta o filho. E ele recebeu como? Manda trazer uma roupa nova, põe um anel no dedo, restitui a autoridade que ele tinha, uma sandália nova para colocar nos seus pés. E ele abraçou e beijou aquele filho empoeirado. Isso para mim é muito forte. E é assim que Deus age para conosco. Esse filho pródigo estava lá na lama. Gastou o dinheiro, a herança com meretrizes, com prostitutas. E mesmo assim o pai o recebeu. E ele falou: para onde que eu vou? Vou voltar para a casa do meu pai. Mas aquele irmão dele que estava ali, fiel, trabalhando, não se sentia no direito de pedir um cabrito. O que é um cabrito? É uma refeição e acabou. É pouca coisa. Como é que você se sente? Como é que você vê Deus? Você tem direito de pedir a Deus alguma coisa para você se alegrar? Ou você pede a Deus: Senhor, eu quero só pagar minhas contas, comprar um bujão de gás? Como é que é o seu sentimento em relação a Deus? Quantos têm medo de Deus? Quantos têm medo de se aproximar de Deus? Ou quem é que fala assim: quem é que vai me sustentar? Quem vai garantir o meu sustento? E há pessoas que estão aqui querendo servir a Deus, mas estão pensando: se eu abandonar tudo como os apóstolos fizeram, deixar as suas redes e seguiram a Jesus, que Jesus falou: agora, doravante, vós sereis pescadores de homens. Tem pessoas que dizem: Deus chama, Deus envia, mas Deus não providencia. Deus chama, Deus envia e Deus providencia. Eu posso testemunhar isso. Amém? Esse pensamento de que Deus envia e não garante o sustento é pensamento de colono, não é pensamento de pioneiro. Você sabe a diferença do pioneiro e do colono? Quem sabe? Poucos aqui fizeram pioneiros dos paradigmas, né? Quem não fez precisa fazer. O pioneiro é aquele que vai lá na frente, abre o caminho, como aconteceu nos Estados Unidos. Aqueles que foram para o oeste, só tinha mato e índio e feras. E eles foram ali abrir o caminho e conquistaram uma nação, conquistaram novos territórios. E eles foram na frente, abriram o caminho. E quando eles já estavam lá, um colono perguntava: é seguro ir aí agora? Colono é que pergunta: tem segurança? Qual que é a garantia que, se eu for enviado, vocês vão me sustentar?
Graças a Deus, quando nós fomos enviados, não existia missão, não tinha nem para onde apelar. Nós aprendemos a depender de Deus, e Deus é bom. Ele dá mais do que a gente merece, e Ele dá mais do que a gente pede. Amém? Deus tem chamado pioneiros. O que é que Jesus falou lá em Mateus 10 sobre quando eles estivessem sendo enviados? Ele falou: não leve nem bordão, nem alforge. Jesus falou para não levar nem a sacola para você colocar as coisas. Não precisa levar nem 2 mudas de roupa. Eu fico olhando aquele texto e eu fico pensando como Jesus é tremendo. Porque Ele falou que tudo que você precisa, Deus sabe que você precisa. O que é que nós precisamos então? Confiar em Deus, ter essa liberdade com Deus, de pedir a Ele aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Como é que você vê Deus? Como o irmão do filho pródigo? Daquela maneira como ele enxergava seu pai, que não era bondoso para dar um cabrito para ele se alegrar com seus amigos? Ele ficou indignado por causa disso. Vê aí esse teu filho que gastou tudo com meretrizes, você vai dar uma festa para ele? Não é justo. Como é que você pensa em relação a isso? E necessariamente o seu pai tem que ser justo, ou ele pode ser generoso? Parece que Deus não é justo, às vezes, por causa da misericórdia dele. Ah, se fosse Deus, eu destruía aquele infeliz. Graças a Deus nós não somos, né, Deus. Como é que nós enxergamos as coisas? Como é que você enxerga o Pai Celestial? Qual que é a sua identidade? É de filho ou de trabalhador? Sem direitos. Quantos são filhos de Deus aqui? Filho tem direito. Filho tem direito à herança. E você é filho de quem? Seu pai é Jeová Jireh? É o Deus da tua provisão? Quem é que te deu um nome? Olha esse texto que está em Isaías 43, de 1 a 7. Isaías 43, de 1 a 7. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sabá por ti. Visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, os quais criei para a minha glória e que formei e fiz. Esse texto é maravilhoso. Aqui Deus está falando com Jacó. Jacó, eu te criei. Israel, eu te formei. Não temas, porque eu te remi. Ele remiu a Jacó. E a gente sabe da história de Jacó, de como ele foi enganador, como ele usurpou a herança de seu irmão. Chamei-te pelo
teu nome, tu és meu. O que Deus fez com Jacó? Jacó recebeu um novo nome no Senhor, Israel. Jacó não será mais teu nome, mas Israel, porque com Deus lutaste e prevaleceste. Deus deu um novo nome a Jacó. Isso é tremendo. Eu te pus um nome, eu te renomeei, eu te dei um novo nome, uma nova identidade. A identidade de Jacó era usurpador, enganador, aquele que engana, aquele que trapaceia, aquele que passa a perna. Mas ele deu um novo nome, mudando a identidade dele, mudando a natureza dele. Passou para Israel. E hoje o que é a nação de Israel? É uma referência no mundo. Um dos melhores exércitos do mundo. Os homens mais bem treinados para lutar. Está ali, porque Deus mudou. Tem outras duas perguntas para a gente fazer. Você já sabe quem é você? Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? É preciso você saber quem você é. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. A outra coisa que você precisa saber responder para você: onde você está? Estou em João Pessoa, no Bessa. Não é isso que eu estou falando, não. Onde você está em Deus? Qual é a sua posição no reino de Deus hoje? Em que posição você está no reino de Deus? E aonde você quer chegar? E quando você quer chegar lá? Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar e qual veículo nós temos que pegar para chegar até o nosso destino. Você pode viajar de várias maneiras: a pé, de bicicleta, de jegue, de fusquinha, de um carro mais possante, de um avião, teco-teco, ou pode ir de jato. Tem várias maneiras de você viajar, várias velocidades. Então você precisa saber quem eu sou, onde eu estou, onde eu quero chegar e como eu quero chegar lá. Qual a velocidade? A pé é mais barato. De jato é mais caro, mas chega mais rápido. Você tem que saber essas coisas. O que você está disposto a pagar? Qual o preço da passagem que você está disposto a pagar? Quantos estão entendendo isso? O que você quer fazer? Porque tem gente que fala assim: não, eu estou bem assim, está ótimo. Tenho todas as minhas necessidades financeiras supridas e Deus é bom, glória a Deus. Mas aonde você quer chegar? No reino de Deus. No reino da terra, talvez você queira ser bilionário, ser um grande empresário, ser presidente da república. Ok, não tem problema não. Mas a pergunta é: no reino de Deus, onde você quer chegar? Ou você já chegou onde você queria no reino de Deus? Já estou salvo, graças a Deus, aleluia, só estou esperando Jesus voltar. Onde você quer chegar? Terceira pergunta: você já sabe para o que você veio a este mundo? Qual é a sua missão? Qual é o propósito da tua vida? Qual que era o propósito de Jacó? Formar uma nação que se chama Israel. Ele deu origem a uma nação. Esse era o propósito dele. E ele conseguiu? Conseguiu. Muito bem. Qual é o seu propósito? Para que você veio no mundo? Para pagar. Pagar a conta faz parte
do pacote. Paga água, luz, telefone, gás, etc., né? Supermercado, farmácia. Mas isso não é propósito. Não foi para isso. Uma vez perguntaram para uma mulher de um pastor qual era o propósito da vida dela. Ela disse que era criar filhos. Só que eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito que exista em cada um de nós um propósito maior do que ter filhos. Mais do que ter filhos. Só se for ter muitos filhos espirituais, né? Meu propósito é criar, tomar de conta de 20 mil ovelhas. Aí tá certo. Para Jesus, né? Aí eu vou acreditar que está certo. Antes de falar sobre missão, eu quero falar sobre um outro aspecto que é muito importante e que você precisa ter consciência dele para que você não seja impedido de alcançar o seu plano de voo. Nós vimos como é que você vê Deus. Isso é muito importante. Mas agora vem uma outra pergunta: como é que você se vê? Nós vimos dois exemplos aqui que as pessoas estavam vendo o Senhor, vendo a Deus de uma maneira errada. Agora vem uma outra pergunta: como é que você se vê? Bispa, tem quantos minutos mais? Acabou? 5. Essa questão é muito importante. Nós não vamos começar hoje, porque se eu começar não posso parar, e você vai perder o fantástico. Aí você, eu não quero isso. Como é que você se vê? Nós vimos exemplo de como uma pessoa via a Deus, ao Pai, como o irmão do filho pródigo, como aquele servo que recebeu o talento e enterrou. Agora, como é que você se vê? E por que isso é tão importante? Eu quero ler só um versículo para nós iniciarmos esse tópico. Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Preste atenção nesse trecho da palavra de Deus. Hebreus 10, de 35 a 39. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A sua confiança, segundo a palavra de Deus, tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa que você tem de Deus na sua vida? Então você tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. A promessa que Deus tem para você está vinculada e dependente de fazer a vontade de Deus. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro em pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse texto é tremendo. Aleluia. Aqui nós começamos a abrir uma porta muito importante, uma porta de muita prosperidade, de muita abundância, de muito dom, de muito galardão. Não abandone a sua confiança, ela tem galardão. Para quem confia, já existe uma promessa do galardão. E ele diz: o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, Deus está falando, nele não se compraz a minha alma.
Então Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, daqueles que deixam de crer, que deixam de acreditar, que abandonam a promessa. Eu fico pensando na promessa dada a Abraão, aos 75 anos. E o homem espera 25 anos para começar a cumprir a promessa. E depois que o filho nasceu, que era o filho da promessa, ele disse, não é o filho da Agar, não é Ismael, mas é o Isaque, a quem tu amas. Ele fala, me dá o teu filho. Me dá o teu filho. Imagina essa situação. Um velhinho de 75 anos, espera 25 anos para ter um filho. Quando acontece aos 100 anos, aí nasce aquele menino, ele ficava, imagina, a gente quando tem um filho, a gente fica abestalhado, né? Eu fico vendo o Sisley, né? Fica com a boca aberta o tempo todo olhando para a Sara, e toda hora está lá no Facebook tirando uma foto ali, botando, né? Agora imagina você criando um neto. Porque Abraão não teve um filho, teve um neto, né? Ele teve um filho, mas era como se ele estivesse criando um neto, pela idade. Concorda ou não? Estava criando aquele menino ali, que era, imagina, ele não parou de fazer tudo, só ficava por conta do menino. E quando ele estava por volta de entre 18 e 22 anos, Deus fala, me dê, oferece em sacrifício. E ele foi lá e obedeceu. Vocês imaginam essa situação? Seu João, pega o Isaías, me oferece. Fácil, né? Me deu Isaías para mim. A mãe falando, não dê não. A mãe já está aí falando que não pode. Se fosse pedir para o Márcio, até que não sei não, mas se pedir para o seu João, a coisa vai complicar, né? E isso que foi que Deus fez, pediu para Abraão. Mas qual era o relacionamento de Abraão com Deus? Como é que ele enxergava? Ele era conhecido como amigo de Deus. Podia saber o que estava ali no coração de Deus. A Bíblia diz que ele cria que Deus era poderoso para recobrá-lo das cinzas. Amém? Eu quero parar aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não existe nada grandioso sem sacrifício. Quando Deus quis ter um povo, o que ele fez? Sacrificou Jesus. Para Abraão ele pediu, e quando ele viu que Abraão ia cumprir, que o cutelo já estava descendo, ele falou, para Abraão, porque agora eu já sei que tu me amas. Abraão recuperou o seu Isaque. Mas com Jesus ele não parou. Ele virou o rosto. A Bíblia diz que ele virou o rosto para Jesus. Ele não queria nem ver o que estava acontecendo. E houve o sacrifício de Jesus. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. Ele não continuou morto. Ele ressurgiu. Amém? Quando você quer algo grande, saiba, vai ser requerido de você um sacrifício. E nós queremos, às vezes, ser grandes, mas não estamos dispostos ao sacrifício. Com efeito, tens necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus tem uma vontade na sua vida, para você e para mim. E se você cumprir essa vontade de Deus, você tem uma certeza, você vai alcançar a promessa que Deus tem para a sua vida. Qual que é a promessa que Deus tem para você? Você vai se casar? O que mais? Vai ser próspero? Vai ter uma linda casa? 4 ou 5 filhos? Opa, já vi muitos aí estar amarrado, né? Antigamente eu falava, eu quero ter 7 filhos, hoje eu quero ter 1,5 filho. O que é isso? Pelo menos eu quero ter muitos netos, mas
Pelo que eu estou vendo, eu acho que eu vou ter uns 3. Olhe lá, se for milagre de Deus ainda, né? Esse ano é o ano da porção dobrada, então pode ser 6, né? Eu quero que você comece a pensar, nesta semana, como é que você se vê. Você recebeu um novo nome em Deus, porque a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E Apocalipse 2,17 diz que você vai receber uma pedrinha escrita um novo nome. Então você já sabe que tem um novo nome, você precisa descobrir o seu novo nome. Meu novo nome já descobri. Você precisa saber como é que você vê Deus, que você precisa mudar esse conceito de Deus. Ele é Pai, Abba, Pai. E você precisa pensar: como é que eu me vejo? Quem sou eu? Eu quero parar aqui, mas nós temos muita coisa para a gente ver sobre esse assunto. Vamos ficar de pé. Depois que você descobre o seu nome, descobre como você vê Deus e como você se vê, você vai ficando livre para alcançar aquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você? Você acha que Deus tem um pequeno projeto para você? Tem não. Deus não quer nada que não glorifique a Ele. Deus não quer nada que não exalte a Ele. Deus quer pegar as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Amém?